Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a relação entre o homem e a natureza e também as consequências que essas interações podem causar no meio ambiente. Então, como a gente sabe, atualmente o tema ambiental é um assunto que está em muita evidência, tanto nos noticiários quanto nas mídias sociais e também está presente no nosso dia a dia. Pessoal, cabe aqui ressaltar que o importante não é saber os conceitos, tá? E nem as definições, mas sim entender as causas e as consequências do impacto que nós, seres humanos, podemos causar no nosso planeta. Bom, pessoal, primeiramente é importante que a gente entenda o que é um desequilíbrio ecológico ou um impacto ambiental. Então, não é novidade para ninguém que a nossa presença em todos os lugares do planeta ela não é benéfica, certo? Bom, primeiro porque a gente tem uma superpopulação que cresce de uma forma descontrolada, principalmente o que vem acontecendo nos últimos anos, né? E fora que nós também não sabemos utilizar os recursos naturais de uma forma correta e equilibrada. E pessoal, quando essa população ela acaba atingindo um limite estrutural, a gente pega, vai para outro lugar, faz a mesma coisa e começa tudo de novo. Então é como se fosse um ciclo, né? E toda essa alteração no meio ambiente, ela é ocasionada pelo homem e pelas suas atividades, correto? Bom, essas atividades, elas acabam causando uma alteração nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, né? Então, elas podem acabar afetando, direta ou indiretamente, vários setores da sociedade, como, por exemplo, a saúde, a segurança, as atividades econômicas também, né? Principalmente quando a gente fala sobre as condições estéticas, porque as condições estéticas, elas chamam o turismo, correto? E o turismo é uma atividade econômica. A atividade econômica gera uma receita para o país e é um ciclo sem fim, né? A gente também pode falar um pouquinho sobre as questões sanitárias do meio ambiente, né? E principalmente, o mais importante, a qualidade dos recursos ambientais que a gente tem disponível. Pessoal, quero deixar claro aqui que qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente vai provocar um desequilíbrio, certo? Só que esse desequilíbrio, ele pode ser positivo ou negativo. A gente sabe que, infelizmente, a grande maioria dos impactos causados pelo homem são negativos, né? E acabam acarretando em diversos problemas para o meio ambiente, como, por exemplo, a degradação e a poluição, né? Tanto de ar quanto contaminação de águas, enfim. Só que vale destacar que os impactos ambientais positivos, mesmo ocorrendo numa menor quantidade, eles também acontecem. Então, por exemplo, quando eu construo uma área de proteção ambiental e eu recupero aquela área degradada, eu estou ocasionando um impacto ambiental positivo. Quando eu limpo um lago ou um córrego e consigo melhorar a oxigenação das águas, promovendo uma qualidade de vida para os animais que vivem ali, eu também estou fazendo um impacto positivo, certo? Quando, por exemplo, eu vou lá nas campanhas de distribuição de árvores e pego uma muda para plantar e planto essa mudinha, eu também estou fazendo um impacto positivo, certo? Então, gente, essas medidas, mesmo que pareçam simples, elas são essenciais e elas acabam provocando alterações e alteram a qualidade de vida, tanto dos humanos quanto de outros seres, de uma maneira positiva. Então, gente, a gente consegue aqui perceber que não são apenas as grandes empresas que afetam o meio. Nós, mesmo que com pequenas atitudes, a gente também acaba provocando impactos ambientais diariamente. A gente sabe que algumas coisas acabam gerando mais impactos do que outras, né? Bom, mas diante disso, é importante que a gente entenda que os impactos negativos, eles estão diretamente relacionados ao aumento de tudo. Então, ao aumento das áreas urbanas, ao aumento das indústrias, de veículos automotivos, do aumento do uso irresponsável também dos recursos, o aumento agropecuário, né, a expansão agropecuária, também tem o aumento do consumo de bens materiais e também o aumento da geração diária de lixo. Então, gente, aproveitando o gancho aqui, o consumismo ele está aí presente, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele entrou numa ascendente, assim, vertiginosa, principalmente depois da pandemia, onde todo mundo aprendeu a comprar online e, e gerou muito, muito, muito lixo. Então, assim, uma coisa de louco, né? E isso acaba deixando o nosso rastro. Então, gente, para vocês terem uma noção, existem cidades que já não comportam mais o lixo. Então, essas cidades, elas acabam pagando para levar esse lixo para outros lugares. E esses lugares que recebem esse lixo, eles estão sofrendo muito, né? Então, uma das coisas que a gente tem muito sobre o consumismo são alguns países que eles são mais fracos de economia, né? Então, por exemplo, ali, os países africanos, eles acabam recebendo esse lixo em troca de um valor. Só que, para eliminar esse lixo, eles acabam queimando. Só que assim, gente, queimar determinados produtos acaba sendo muito mais prejudicial do que fazer uma reciclagem, né? Ou reproduzir esse material. Então, a gente começa a ter um ciclo vicioso ali de consumir, de produzir e de destruir de uma forma completamente irresponsável. E a gente também pode citar, pessoal, a liberação de gases poluentes, né? Então, a gente fala de poluição da atmosfera e no Brasil isso é recorrente. Então, o metano, pessoal, ele está relacionado com vários processos de decomposição. Então, ali, os lixões a céu aberto, né? Aqueles locais que têm um acúmulo de lixo, tudo isso gera liberação de metano.
áreas de barragem, né, que vão ser usadas para a construção de hidrelétricas, elas também geram metano. E até rebanhos de animais ali. Pois é, gente, rebanhos de animais, eles também geram uma enorme quantidade de metano. E isso acaba influenciando na cidade, no clima e em diversos outros fatores. Então, gente, por que eu falei sobre a hidrelétrica? Porque quando o Brasil começou o seu desenvolvimento, ele não tinha um plano ambiental para isso. Então, você tinha um rio, né? Você fechava esse rio e ali criava uma barragem. Só que assim, essa água, ela inundava várias áreas ali, né? Então acontecia uma desapropriação delas. Não tinha um cálculo certo de onde essa água ia parar e acabavam perdendo muita coisa ali, né? E muitas dessas partes alagadas, elas tinham plantas e árvores. Então, essas árvores que ficaram embaixo da água, elas acabam fazendo um processo de decomposição um pouco mais lento e diferente do que acontece no ar, mas mesmo assim elas acabam liberando muito metano. Então, gente, o aumento do nível do metano liberado no Brasil fez com que a gente saísse lá de uma posição bem, mas bem tranquila ali, de uma posição que liberava pouco poluente, para uma posição muito mais alta, já que essas áreas elas são muito complicadas, né? E por isso que hoje, quando a gente vai fazer uma barragem, por exemplo, vai aumentar uma represa, eles fazem todo o manejo da fauna ali da fauna e da flora, né? Então, eles acabam retirando todas as árvores que estão embaixo d'água e também tem que passar por um processo chamado EIA-RIMA, que é um estudo, né, sobre os impactos que vão ser causados naquele lugar e de que forma a empresa que é responsável pela construção dessa barragem vai tentar minimizar esses impactos. Então, gente, antes da gente falar um pouco mais sobre as causas e as consequências das atividades humanas, é preciso que a gente entenda a diferença entre dois termozinhos que aparecem bastante nas mídias sociais e também nos livros, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mitigação e adaptação. Então, mitigação, pessoal, é quando você tenta acabar, evitar aquele problema. Então, você cria uma forma de fazer com que uma certa consequência ela não exista. Então, por exemplo, quando a gente fala de aquecimento global, a gente ouve falar que tem ações de mitigação que visam acabar com o aquecimento, certo? Só que assim, isso quer dizer que você evita o problema, ou seja, você vai achar formas de enfraquecer, diminuir ou até mesmo de atenuar as consequências. E já o outro termo, que é o termo de adaptação, ele vem como uma consequência da mitigação, pessoal. Então, é uma forma de você acompanhar um processo, uma consequência que ela já existe. Então, se, por exemplo, se já existe o problema, você vai tentar ali dar uma aliviada e conviver com ele, certo? Um exemplo que a gente tem escutado bastante é, por exemplo, o aumento do nível dos oceanos. Então, cidades litorâneas que não estão preocupadas com o aquecimento global, eles estão errados, certo? Porque eles deveriam estar pensando em como evitar esse problema e arranjar formas de mitigar esses impactos. Porque assim, o mar vai aumentar o nível, né? A gente sabe sobre isso, a gente já tem escutado muito falar nos noticiários e na mídia. Então, vai mudar tudo. Mas, assim, a gente não está preocupado em mitigar. A gente acaba indo para a adaptação. E isso não é legal, né? Porque a gente deveria estar preocupado em frear essa consequência e não se adaptar. Então, pessoal, como a gente já aprendeu um pouquinho sobre os termos básicos, né, sobre impactos ambientais, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades humanas e as consequências que elas podem gerar no meio. Então, aqui, como vocês podem analisar no slide, eu coloquei os quatro principais tópicos que eu, Bianca, eu considero mais importantes, né? Então, primeiramente, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a contaminação do solo, da água e do ar. Então, gente, é assim, uma coisa que tá aparecendo bastante na mídia e que tá virando notícia no mundo inteiro é a história do microplástico, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre o que que é isso. Então, basicamente, pessoal, você tem um plástico normal, né? Que por conta de milhares e milhares de anos de degradação, ele acaba demorando muito tempo para que ele possa desaparecer. Então, num determinado momento da degradação, do apodrecimento desse plástico, ele começa a ficar em pequenos tamanhos, né? Que acabam se degradando ainda mais. E essa degradação, ela vai gerar pequenos grãos. Então, esses grãos, eles vão se esfarelando até ficarem extremamente microscópicos, do tamanho de um grãozinho de areia. Então, quando esses grãos, eles ficam microscópicos, eles acabam indo parar dentro da cadeia alimentar, né? É, quando a gente fala sobre bioacumulação, né? A gente está falando sobre cadeia alimentar. Então, por exemplo, um peixe vai e come outro peixinho. E esse peixe, ele vai ser o alimento de um humano, né? Então, vai começar ali um acúmulo, né? Até chegar nos humanos. Ou seja, vai ocorrer uma bioacumulação. Então, gente, existem pesquisas que mostram que já foi encontrado microplástico na maioria dos animais marinhos, né? Então, de peixes marinhos e também de água doce, né? Que existem na alimentação não só brasileira, mas também do resto do mundo. Então, já existe em praticamente todos os animais microplásticos. Só que assim, gente, qual que é o BO dessa história? É que ele não tá ficando mais estreito à água e aos alimentos. Então, o microplástico ele já está sendo encontrado até na poeira do ar que a gente respira. E aí, o que que acontece? Acaba afetando os pulmões, né?
É claro que não poderia faltar nessa aula aqui o clássico, né, de desequilíbrio ambiental, que é a eutrofização das águas. Então, gente, vamos aprender de vez por todas o que que é isso. Então, o que é a eutrofização? Eutrofização é um acúmulo excessivo de nutrientes numa fonte de água, principalmente águas com pouca movimentação. Então, assim, pode ser um laguinho, né, um riacho, uma estrutura de um córregozinho que tem uma movimentação pequena. Ali você tem um acúmulo de nutrientes. Mas daí você pode pensar, ah, mas o excesso de nutrientes na água é bom sim, né? Os organismos estão ali, eles vão adorar, inclusive algumas bactérias e algas, eles também vão se multiplicar absurdamente. Então, qual que é o problema disso? Chega um momento, pessoal, que assim, elas começam a liberar toxinas da água. Então, essas algas, além de fechar por completo a entrada da luz, elas acabam fechando por completo a entrada da luz. Então, assim, fechou, liberou toxina. Matou tudo que estava ali embaixo e acaba não sobrando nada, né? Então, quanto mais bicho morto, mais matéria orgânica, mais vai ter proliferação dessas águas, o que acaba causando eutrofização. Então, gente, também vale lembrar que o esgoto que cai dentro dessas águas, ele também leva muita matéria orgânica, né? É água do banho, é água da louça, é aquele restinho de comida que vai para dentro do ralo lá e acaba caindo no rio, né? E tudo isso também pode causar esse processo de eutrofização. Então, ainda falando sobre a contaminação do ar, da água e do solo, a gente precisa destacar a poluição, né? Então, principalmente do ar, né? Como está a qualidade do ar das nossas cidades, a liberação de CO2 e por que que isso é um problema gigantesco, né? Principalmente dentro da cidade e que vai ocasionar alguns fenômenos, né? Por exemplo, a chuva ácida. Então, gente, dentro desse aspecto, é muito importante focar nesse tipo de contaminação, né? Tanto do ar, da água e do sol. E também, trazendo um pouquinho para a ideia de urbanização, nós temos um problema de como nós cuidamos dos nossos rejeitos, né? Então, o que nós liberamos nesse ambiente, então, entra a questão da poluição causada pelo nosso lixo, como nós cuidamos do lixo também, a quantidade de lixo que nós produzimos. E aí, gente, eu quero lembrar para vocês que tem um problema muito grande aí dentro dessa questão do lixo, né? Que é o plástico. Então, como eu falei no slide anterior, o mundo todo está lutando contra a utilização e o descarte incorreto de plástico. Só que aí, gente, vale lembrar para vocês a saga, né, dos canudinhos de plástico aí que o Brasil está vivendo recentemente, mas que já é pauta no mundo há muito tempo. Mas assim, gente, para mim, o impacto ambiental que tem o maior custo para a vida humana, sem dúvidas, é a redução da biodiversidade, né? Então, essa redução da biodiversidade, a gente está entrando num padrão de extinção de grande quantidade da biodiversidade, né, do planeta. E tudo isso por ações humanas, principalmente pela destruição de habitats, pelo desmatamento, né? Então, isso acaba sendo muito preocupante, principalmente para nós, né? Um país que a gente tem uma floresta gigantesca e que ela precisa ser preservada. E tudo isso principalmente está ligado à expansão agropecuária, porque assim, a extração de madeira, ela é um caminho econômico, né? Mas a expansão agropecuária, ela consome territórios e territórios de preservação ambiental, assim, todos os anos, além de uma quantidade infinita de recursos naturais. Então, gente, o impacto ambiental do aquecimento global, ele já é um assunto muito batido, né? Todo mundo já sabe o que é, já sabe a causa, o que que acontece, tudo isso já é muito comum. Mas o que eu quero colocar em pauta aqui sobre esse assunto são as reuniões mundiais, né? E os pactos internacionais que são firmados e que prevêem a mitigação desse aquecimento global. Então, um outro impacto também, que talvez é muito importante, é o impacto causado pela atividade agrícola moderna, né? Hoje, a agricultura, assim, ela nem se compara como era antigamente, né? Então, hoje nós temos impactos gigantescos no ambiente, principalmente ligados à utilização de agrotóxicos no Brasil. Então, gente, ele tá caminhando, né? Ele vem caminhando, liberando alguns agrotóxicos que realmente facilitam e aumentam a produtividade, né? O que é uma coisa boa, mas também a gente tem que olhar que isso acaba gerando um impacto gigantesco, tanto na água quanto no solo, né? E principalmente na vida humana. Então, o agrotóxico é um tema, assim, muito importante relacionado à agricultura moderna. Só que essa agricultura, ela precisa muito de água, e a utilização desse recurso hídrico acaba causando grandes problemas, né, em mananciais e em reservas de água do nosso planeta. E também, a gente também não pode faltar falar sobre a ideia de que o nosso solo, ele acaba não aguentando essa extração repetida todo ano, né? Então, a mesma coisa. É um grande impacto sobre o solo, né, que está acontecendo. E, assim, a gente já tem regiões praticamente improdutivas. E isso vai acarretando toda uma reação em cadeia, né? Vai causando um desmatamento, porque eu preciso cada vez mais de áreas. E isso é muito complicado, né? Principalmente para o nosso planeta, pessoal. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que não adianta você achar que existe uma utopia, né, um mundo sem plástico.
Eles são necessários em algumas ocasiões, mas a gente pode reduzir a utilização deles com medidas simples, né? Então, para vocês terem noção, existem, por exemplo, equipamentos hospitalares que eles precisam necessariamente ser de plásticos, porque eles não podem ser reutilizados. Então, isso acaba tendo que ser descartado. Então, não dá para você chegar e falar, ai, vamos parar de usar plástico para tudo. Não dá, gente. Tem algumas coisas que, assim, ainda precisam desse material. Lógico que a gente pode começar a utilizar de uma maneira mais racional em outros pontos da sociedade, né? E deixar esses pontos específicos e necessários é, ainda com a utilização que existe hoje, né? Então, por exemplo, algumas atitudes que ajudam a diminuir os impactos é a economia de água, né? O consumo exagerado de energia, fazer a separação dos lixos orgânicos e recicláveis, também diminuir o uso de automóveis, né? Consumir apenas aquilo que for necessário e evitar aquelas compras compulsivas e, quando necessário, fazer a doação das roupas, nunca jogar no lixo, né? Fazer a utilização de produtos ecológicos ou biodegradáveis, né? Como, por exemplo, aquelas sacolinhas que tem no supermercado, que muitas vezes você acaba ganhando se atingir um valor mínimo de compra e que ela pode ser reutilizada por várias e várias vezes. Também a gente precisa lembrar que não se pode jogar lixo nas ruas, né? Porque isso acaba entupindo os bueiros, gerando grandes problemas, né? Também é uma alternativa, né? Fazer uso de composteiras, né? Plantar o seu próprio alimento, ganhar um combozinho ali, né? Já que a jardinagem ajuda a gente a relaxar, né? Esquecer os problemas e, assim, de quebra você ainda não precisa gastar na feira ou no mercado comprando verduras e legumes, né? E também tem a questão das roupas, né? Como eu já falei, não jogar fora nenhum objeto e as roupas que não usa mais, é sempre bom fazer uma doação. Então, aqui, pessoal, a gente tem algumas atitudes que a gente pode, que são simples, né, e que a gente pode incorporar no nosso dia a dia e que acabam ajudando o planeta a sofrer menos. Então, eu quero que vocês se lembrem do que eu disse no início, né, que cada pequena atitude, ela pode causar um impacto no planeta. Então, seja ele positivo ou negativo, né, só cabe a você escolher com o que você quer contribuir com o meio ambiente. E essa foi a aula de hoje, pessoal. Muito obrigada pela atenção e é isso. Um beijo.